existe uma mentira que quase todo mundo aprende quando ainda é criança. Uma mentira repetida por pais, professores, filmes, religiões e pela própria cultura. Seja uma boa pessoa e o mundo será bom com você. Mas e se isso não for verdade? E se, na realidade, ser uma pessoa boa for justamente uma das formas mais rápidas de se tornar vulnerável, explorado e descartado? Pense com sinceridade. Quantas vezes você já viu alguém honesto ser passado para trás? Quantas vezes alguém gentil foi ignorado, enquanto pessoas manipuladoras subiam na vida? E talvez a pergunta mais desconfortável: por que, muitas vezes, quem tenta agir corretamente acaba sendo tratado como um tolo? Dois filósofos olharam para essa realidade sem romantismo, sem ilusões: Thomas Hobbes e Arthur Schopenhauer. Eles observaram o comportamento humano com uma frieza quase cirúrgica e chegaram a uma conclusão perturbadora: ser bom não torna o mundo melhor. Na maioria das vezes, apenas torna você mais fácil de explorar. Mas antes de pensar que isso é apenas cinismo filosófico, precisamos olhar para algo ainda mais inquietante. A psicologia moderna e a neurociência começaram a confirmar algo que esses pensadores já suspeitavam séculos atrás. A mente humana não é naturalmente justa. Ela é naturalmente estratégica. E quando você entende isso, uma pergunta começa a surgir. Será que a bondade, muitas vezes, não passa de uma estratégia social para sobreviver entre predadores? Ou pior, será que, em certos contextos, ser bom demais é simplesmente um erro evolutivo? Para entender isso, precisamos voltar alguns séculos, para um momento em que um filósofo inglês decidiu encarar a natureza humana sem nenhum tipo de filtro: Thomas Hobbes. Hobbes viveu em uma época marcada por guerras civis, conflitos religiosos e colapsos políticos. Ele viu de perto algo que muitos preferem ignorar. Quando a ordem social desaparece, algo muito mais primitivo surge. No seu livro mais famoso, Leviatã, Hobbes descreveu como seria o mundo sem leis, sem Estado, sem autoridade. Ele chamou esse cenário de estado de natureza, e a forma como ele descreveu esse estado é brutal. A vida humana, segundo Hobbes, nesse estado seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Mas o ponto mais importante não era apenas o caos, era o motivo do caos. Para Hobbes, os seres humanos entram em conflito por 3 razões simples: competição, desconfiança e desejo por glória. Competição leva pessoas a atacar para obter recursos. Desconfiança leva pessoas a atacar antes de serem atacadas. E a busca por glória leva pessoas a atacar para proteger reputação e status. Agora, pense no mundo moderno por um instante. Redes sociais, ambiente corporativo, política, relacionamentos. Será que essas 3 forças realmente desapareceram ou apenas mudaram de forma? Nas redes sociais, competição por atenção. No trabalho, competição por posição. Nos relacionamentos, competição por validação emocional. E por trás disso tudo,
algo muito antigo continua operando: o medo de ser dominado. A psicologia evolutiva descreve isso como um dos motores mais profundos do comportamento humano. Nosso cérebro foi moldado durante centenas de milhares de anos em ambientes onde perder status significava perder recursos. E perder recursos muitas vezes significava morrer. Por isso, o cérebro humano é extremamente sensível à hierarquia. Status, poder, influência. E isso cria um fenômeno curioso. Quando alguém se mostra excessivamente submisso, compreensivo ou gentil, o cérebro social das outras pessoas pode interpretar isso de forma muito diferente do que você imagina. Não como virtude, mas como fraqueza. E aqui começamos a entrar na parte mais desconfortável dessa discussão. Porque, se Hobbes analisou a estrutura externa da sociedade, Arthur Schopenhauer decidiu olhar para algo ainda mais profundo: a estrutura interna da mente humana. Schopenhauer não acreditava que o ser humano era guiado pela razão. Para ele, a razão era apenas uma ferramenta. O verdadeiro motor da vida humana era algo que ele chamou de vontade. Uma força cega, irracional, incessante. Uma energia que empurra os seres vivos para desejar, competir, conquistar e sobreviver. E o mais perturbador: essa vontade não se importa com moralidade, não se importa com justiça, nem com bondade. Ela só se importa com continuar desejando, continuar buscando vantagem, continuar existindo. Por isso, Schopenhauer dizia algo que muitas pessoas evitam admitir: o ser humano, no fundo, é profundamente egoísta, mesmo quando acredita estar sendo altruísta. Mas antes de rejeitar essa ideia, vale olhar para algo que a psicologia moderna chama de egoísmo psicológico. Essa teoria sugere que praticamente todas as ações humanas, até as aparentemente altruístas, carregam algum tipo de benefício interno: status moral, reconhecimento social, sensação de identidade, alívio emocional. Por exemplo, quando alguém ajuda uma pessoa necessitada, o que acontece no cérebro? Áreas ligadas à recompensa são ativadas: dopamina, serotonina. O cérebro literalmente recompensa o comportamento. Isso não significa que ajudar os outros seja algo negativo, mas mostra que a linha entre altruísmo genuíno e recompensa psicológica é muito mais complexa do que imaginamos. Schopenhauer observava algo parecido. Ele dizia que muitas pessoas são boas, não porque são realmente compassivas, mas porque precisam se ver como boas. É uma forma de manter uma identidade moral, uma autoimagem. E essa autoimagem pode se tornar uma armadilha perigosa. Porque quando alguém constrói sua identidade em torno da ideia de ser uma pessoa boa, essa pessoa se torna previsível, manipulável, explorável. E é aqui que a realidade social começa a mostrar seu lado mais cruel. Existem indivíduos que reconhecem esse padrão. Eles percebem quem tem dificuldade em dizer não, quem evita conflito, quem tem medo de parecer egoísta. E então algo começa: pequenos pedidos, pequenas invasões, pequenos abusos. No início, quase imperceptíveis. Mas o cérebro humano
possui uma característica curiosa chamada adaptação moral. Quando um comportamento é tolerado uma vez, torna-se mais fácil repeti-lo e depois repetir novamente, até que aquilo que começou como um pequeno pedido se transforma em exploração sistemática. Isso acontece no trabalho, nas amizades, nas famílias e principalmente nos relacionamentos. A pessoa boa começa a ceder. Ceder tempo, ceder energia, ceder limites, até que um dia percebe algo desconfortável. Ela se tornou conveniente, não respeitada. Conveniente? Existe um tipo de dinâmica humana que, depois que você percebe, nunca mais consegue deixar de enxergar. Ela aparece em amizades, em relacionamentos amorosos, no ambiente de trabalho e até dentro de famílias. É a dinâmica silenciosa entre quem precisa ser visto como bom e quem sabe usar isso. No início, tudo parece normal. A pessoa boa ajuda, escuta, cede, compreende. Ela acredita que está construindo relações baseadas em respeito, empatia e reciprocidade. Mas existe um detalhe psicológico que muda completamente esse cenário. Reciprocidade não é automática. Ela depende de algo essencial: equilíbrio de poder. Quando duas pessoas possuem limites claros, ambas sabem que não podem ultrapassar certas linhas. Mas quando uma delas demonstra repetidamente que não sabe defender suas próprias fronteiras, algo acontece. O cérebro social da outra pessoa registra essa informação. E esse registro muda o comportamento, não necessariamente de forma consciente, mas de forma extremamente consistente. Pequenos pedidos começam a aparecer. Você pode fazer isso por mim? Só dessa vez. Eu realmente preciso da sua ajuda. No início, parece apenas cooperação, mas lentamente o padrão se repete. A pessoa boa ajuda de novo, e de novo, e de novo, até que algo invisível acontece. Uma nova expectativa é criada. Aquilo que antes era favor vira obrigação. Aquilo que antes era generosidade vira função. E aquilo que antes era admiração se transforma em algo muito mais frio: utilidade. E aqui começamos a tocar em algo que Thomas Hobbes já havia intuído de forma brutal. Quando não existem limites claros, relações humanas tendem a se reorganizar em torno de vantagem. Não necessariamente maldade, mas vantagem. Hobbes acreditava que o ser humano, quando deixado apenas à própria natureza, busca constantemente ampliar seu poder. Não poder no sentido apenas político, mas poder no sentido mais primitivo: controle, segurança, recursos, influência. E uma das formas mais fáceis de ampliar poder é encontrar alguém que não defende o próprio território psicológico. É aqui que entra algo que a psicologia moderna chama de personalidade exploradora. Essas pessoas possuem um radar extremamente sensível para detectar dois tipos de indivíduos: os dominantes e os complacentes. Com dominantes, elas se tornam cautelosas. Com complacentes, elas se tornam confortáveis. E esse conforto cria o ambiente perfeito para algo que começa pequeno, mas cresce rapidamente.
a exploração emocional. Ela raramente começa de forma agressiva. Na verdade, começa quase sempre com algo muito mais sutil: dependência. A pessoa exploradora passa a compartilhar problemas constantemente, dramas, conflitos, dificuldades. A pessoa boa escuta, apoia, consola. Afinal, é isso que pessoas boas fazem. Mas lentamente, algo estranho acontece. A relação se torna unilateral. Um lado oferece suporte constante, o outro lado apenas recebe. E aqui entramos em um conceito psicológico que Carl Jung descreveu de maneira extraordinária: o arquétipo do Salvador. Algumas pessoas constroem sua identidade em torno da ideia de salvar, ajudar, curar ou apoiar os outros. Isso pode parecer extremamente nobre. Mas Jung alertava que, quando esse arquétipo domina a personalidade, ele pode se tornar destrutivo. Porque o Salvador precisa constantemente de alguém para salvar. E isso cria uma armadilha inconsciente. Ele começa a atrair ou tolerar pessoas problemáticas, pessoas que precisam de ajuda constante, pessoas que nunca mudam, pessoas que drenam energia. E a razão é perturbadora. Sem alguém para ajudar, o Salvador começa a perder sua própria identidade. Então, ele continua ajudando, mesmo quando está exausto, mesmo quando está sendo explorado, mesmo quando sabe, no fundo, que algo está errado. E é exatamente nesse ponto que a filosofia de Schopenhauer se torna quase dolorosamente clara. Ele dizia que a vida humana é movida por uma força chamada vontade. Essa vontade nunca fica satisfeita. Ela sempre quer mais. Mais reconhecimento, mais segurança, mais vantagem, mais prazer. E quando duas vontades se encontram, raramente existe harmonia perfeita. Existe negociação ou dominação. Agora, imagine uma pessoa cuja vontade de agradar é maior que sua vontade de se proteger. O que acontece? Ela se torna um terreno aberto, sem cercas, sem fronteiras, sem resistência. E o mundo, inevitavelmente, começa a ocupar esse espaço. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro da mente da pessoa boa. Algo que a neurociência começou a revelar nos últimos anos. Nosso cérebro possui um sistema extremamente poderoso chamado sistema de recompensa social. Quando somos aceitos, validados, elogiados, o cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Isso significa que a aprovação social pode se tornar altamente viciante. Algumas pessoas começam a depender profundamente dessa sensação. Elas querem ser vistas como boas, como confiáveis, como generosas, como indispensáveis. E para manter essa imagem, elas continuam cedendo, mesmo quando isso começa a custar caro: tempo, energia, saúde emocional, respeito próprio. Mas existe um ponto em que essa estratégia começa a falhar, porque a aprovação baseada em utilidade é extremamente frágil. Enquanto você entrega algo, é valorizado. Quando para, algo muda. E esse momento costuma ser brutal. De repente,
aquela pessoa que sempre recebeu sua ajuda começa a se irritar quando você diz não. Aquela pessoa que sempre elogiou sua generosidade começa a dizer que você mudou, que você está estranho, que está egoísta. E isso cria um choque psicológico profundo, porque a pessoa boa acreditava que aquela relação era baseada em carinho. Mas agora percebe algo diferente. Era baseada em conveniência. Esse é um dos momentos mais dolorosos do amadurecimento psicológico. Perceber que algumas pessoas não estavam ao seu lado. Elas estavam ao lado daquilo que você oferecia. Nietzsche falaria sobre algo extremamente próximo disso quando discutia a diferença entre moralidade de escravo e moralidade de senhor. Para Nietzsche, muitas ideias de moralidade surgiram de pessoas que não tinham poder. Então, criaram sistemas morais que glorificavam humildade, submissão e obediência, enquanto demonizavam força, orgulho e autonomia. Isso não significa que Nietzsche defendia a crueldade, mas ele acreditava que negar completamente os próprios instintos de força criava indivíduos ressentidos, indivíduos incapazes de afirmar sua própria existência. E é aqui que surge uma pergunta desconfortável. Talvez o verdadeiro oposto da bondade não seja a maldade. Talvez o verdadeiro oposto da bondade seja fraqueza, porque bondade real exige algo que poucas pessoas percebem: força. Somente alguém que possui capacidade de impor limites pode escolher ser gentil sem se tornar vulnerável. Somente alguém que consegue dizer não pode escolher dizer sim de forma verdadeira. Sem força, bondade vira submissão. Sem limites, compaixão vira exploração. E isso nos leva de volta à sombra de Jung. Integrar a sombra significa aceitar algo que muitas pessoas tentam negar. Você também possui agressividade, instinto de defesa, capacidade de confronto. E isso não é algo ruim. Na verdade, é essencial, porque uma pessoa completamente incapaz de agressividade saudável se torna previsível. E previsibilidade é uma das coisas mais perigosas que existem em ambientes sociais competitivos. Maquiavel observou isso de forma brilhante séculos atrás. Ele dizia que o governante ideal deveria aprender a ser ao mesmo tempo leão e raposa, forte o suficiente para intimidar ameaças e inteligente o suficiente para reconhecer armadilhas. Mas existe algo ainda mais profundo nessa ideia. Uma pessoa verdadeiramente boa não é aquela que não pode machucar ninguém. É aquela que poderia, mas escolhe não fazer isso sem motivo. Existe uma diferença gigantesca entre incapacidade e escolha. A incapacidade nasce da fraqueza. A escolha nasce da consciência. E isso muda completamente o significado da bondade. Porque nesse ponto, bondade deixa de ser submissão e se transforma em poder controlado. Mas existe um último elemento nessa história. Talvez o mais difícil de aceitar. Porque quando uma pessoa começa a desenvolver limites, quando começa a dizer não, quando começa a ocupar seu próprio espaço, algo inevitavelmente acontece. Algumas pessoas desaparecem, relacionamentos mudam, dinâmicas se quebram,
Pessoas que antes pareciam próximas começam a se afastar, e isso pode ser extremamente doloroso, porque cria a sensação de perda. Mas existe uma perspectiva filosófica que muda completamente essa experiência. Sócrates dizia algo que atravessou séculos: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Quando você começa a examinar suas relações, seus padrões, suas escolhas, algumas ilusões inevitavelmente se desfazem. Mas algo muito mais valioso surge no lugar: clareza. Você começa a perceber quem realmente respeita você, quem valoriza sua presença e quem apenas valorizava sua utilidade. E lentamente, uma nova forma de bondade começa a surgir. Uma bondade mais madura, mais consciente, mais estratégica. Uma bondade que não nasce da necessidade de aprovação, mas da liberdade de escolher. E essa talvez seja a verdade mais profunda que filósofos como Schopenhauer, Hobbes, Jung e Nietzsche tentaram mostrar de formas diferentes. O mundo humano nunca será um lugar perfeitamente justo. Nunca será um lugar onde bondade automaticamente gera recompensa. Mas isso não significa que ser bom é um erro. Significa apenas que bondade sem consciência é ingenuidade. Bondade sem limites é convite à exploração. Mas bondade aliada à força interior, essa sim se torna algo raro, algo poderoso. Algo que transforma não apenas suas relações, mas a forma como você ocupa o mundo. Porque quando você finalmente entende isso, uma mudança silenciosa acontece dentro de você. Você continua sendo gentil, continua sendo generoso, continua sendo humano. Se você quer continuar explorando ideias como essa, filosofia aplicada à mente humana, poder psicológico, consciência e comportamento, inscreva-se no canal Arte da Consciência. Curta o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de reflexão.